Olá, boa tarde, meus queridos alunas, minhas queridas alunas. Hoje nós estamos aqui nessa tarde, né, com algumas alunas minhas de estágio 2 em TCC, e a gente vem trazendo um projeto muito bacana, que o nosso projeto é o começo da nossa história na psicoterapia. E aqui o nosso intuito é trazer algumas questões, algumas situações que surgem na condução desse processo de início na psicoterapia dentro da clínica escola aqui da Nassau. Por quê? Qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo é orientar os futuros alunos, né, que vão chegar e vão entrar nesse processo através da triagem, depois da psicoterapia, alertar para algumas situações que possam acontecer, vamos dizer assim, vamos discutir aqui a condução de alguns processos, como é, e aí a gente espera que isso tenha um contributo para os alunos vindouros que estão vindo aí, né? Hoje eu estou aqui em especial com 3 alunas minhas que me acompanham nesse semestre, que é a Gisélia, a Tati e a Thaís. E aí elas vão falar um pouquinho, a gente vai discutir um pouquinho sobre algumas questões e elas vão trazer a experiência delas, tá? Meninas, então, assim, para a gente começar, iniciar, né? Estão nervosas, Pouco. Não muito. Então, vamos lá. Para a gente começar, eu vou começar da mesma forma que eu iniciei com as outras meninas. Eu quero saber qual é o sentimento de início na psicoterapia e na clínica escola, né? Como é esse começo? Na triagem, a gente tem um começo, mas, assim, é algo mais... Não é psicoterapia, né? Vamos dizer assim. É algo que acaba que a condução, ela acaba por ser mais... tranquila, digamos assim. Vocês têm um roteiro de perguntas, apesar do sentimento primeiro é sempre, eu acho que para todos os alunos é aquele nervosismo, aquela insegurança, né? Mas na psicoterapia é diferente, né? Vamos dizer assim, a gente inicia mesmo o processo. E aí, como é que foi para vocês esse começo? Eu vou começar falando da triagem, foi semestre passado e era o nosso primeiro contato. Acho que para todo mundo foi a parte mais difícil, né? O primeiro contato com o paciente, a questão do acolhimento, a gente se preocupava muito. Eu me preocupei bastante com a questão de acolher, da empatia, de atender ao que ele vinha buscar, né? Porque sempre que você procura uma ajuda terapêutica, você tem uma questão que está lhe incomodando e você quer uma resolução, né? Você quer encontrar ali um acolhimento, uma coisa que você não tem fora, né? E dentro ali da terapia é aquilo que você busca. Eu me preocupava bastante em corresponder às expectativas do paciente. Era a minha maior preocupação. Então, eu fiquei muito nervosa no meu primeiro dia para saber quem seria meu paciente, como seria, se ia gostar de mim. Sim. Então, acho que essa foi a minha maior preocupação, mas foi tudo bem. Tu acha que em algum momento ele percebeu a insegurança, Gisélia? Não percebeu. Uhum. Pelo menos eu acho que não, ela não falou nada. Sim. Foi só a primeira, a minha segunda faltou e eu fiquei muito tempo só com essa primeira e depois veio a segunda. Mas nenhuma das duas perceberam, não. Foi algo que também tu conseguiu driblar, né? Mas assim, para que não transparecesse. Para que não eu me segurei, eu sou muito nervosa. Mas eu tentei me segurar ao máximo, assim, para não transparecer para ele, para ela, né? Porque você já vem, né, nervoso pro psicólogo, né? Claro. Então, o psicólogo tá nervoso para lhe receber, não é... Já fica, né? Exatamente. Os dois nervosos já... Não dá bom, mas... Graças a Deus. E sem falar que tem os casos que também é a primeira vez do paciente em psicoterapia, né? Então, assim, vamos dizer assim, se ele pega um estagiário, né, um psicólogo que está inseguro, se ele também já começando um processo, realmente, vamos dizer assim, fica difícil para o paciente. Sim. Mas no teu caso não foi assim, né, Gisélia? No meu caso... Elas já tinham um histórico de terapia. Não, a minha primeira paciente era uma psicóloga. Nossa. Minha primeira paciente foi uma psicóloga. E não te deu uma insegurança, não? Assim, tu uma estagiária de psicologia na frente de uma psicóloga. Né? Quando ela falou, você vai fazer as perguntas, né? Que é uma triagem, você vai ali saber da vida do paciente, a demanda, né?
Quando ela falou a profissão, aí me deu um certo gelinho nas mãos. Mas eu continuei da forma que eu estava e E fluiu. fluiu. Pronto. Ótimo. Mas isso foi na triagem, né? Não Foi na triagem. Foi na Sim. triagem. Foi a primeira paciente mesmo, no meu primeiro dia. Já é um grande desafio. Foi bem desafiador para mim. É a primeira vez de tudo, né? O primeiro dia na clínica e já dá de cara com a psicóloga. Já. É. Mas pronto, o importante é que você conseguiu superar, né? Na Foi frente dela sim, você não- conseguiu demonstrar não que estava foi segura e sabia o que estava fazendo. não foi uma barreira. Graças a Deus fluiu tudo Pronto. muito bem. E deu bom no final, tudo deu certo. Ótimo. E as meninas? Então, para mim, o que aconteceu? O meu receio era a minha outra vivência, a minha outra profissão me atravessar nesse momento, né? E deixar influenciar. Sou professora, logo estou na zona de conforto com adolescentes, crianças, e não saber lidar com essa situação. Porém, foi tranquilo, vindo para a Tu tinha triagem. receio de pegar uma criança ou um adolescente? Não, na verdade, adultos. Tu tinha receio do Sair da- contrário, porque tu sair da zona sabia de que conforto. tu já tem um certo manejo com criança e adolescente. E aí eu também estava com medo de me travar e não conseguir ter essa experiência, não estar aberta ao novo, né? Sim. E ficar pensando, o que vai achar de mim? Vai me olhar? Tem um cara de ser mais nova, aí eu pego alguém bem mais velho. Não ter uma vivência específica para ajudar naquela situação. Por mais que eu tivesse disposta, não ter repertório, né? E aí eu fiquei um pouco receosa, mas não nervosa. E fui na triagem. Eu passei só por um adolescente. E foi uma vez e não tive tanta experiência, o que não me deixou no limbo na questão de não tive experiência com triagem. Não, porque eu já tinha tido a vivência como AT. Então, eu já tinha feito outras triagens fora a do estágio. Sim. E quando iniciou esse semestre, né, a questão do estágio 2, a psicoterapia, eu estava bem tranquila, consegui a questão burocrática, ir lá, pegar o prontuário, atualizar o horário. Para mim, foi super tranquilo. O que me deixou um pouco receosa foi quando eu fui me atualizar da situação, fui ver quem era, qual era o caso. Aí tinha uma atividade que tinha sido feita e nessa atividade foi relatado coisas que eu gosto e faria, o que eu não gosto e não faria. E por aí vai. E uma das coisas que estava não gosto e não faria era tatuagens. E quem olha para mim é nítido que eu sou cheia de tatuagens. Eu pensei, pronto, como que eu vou estabelecer esse vínculo com esse ser humano nesse momento? Sim. E aí eu já fiquei, putz, já tem uma coisa ali que pode atrapalhar um pouquinho. E nesse processo fui, chamei, passou uma sessão, passou 2, passou 3. Na terceira, acabei atravessando um pouco o paciente com uma atividade, né? Porque se sentiu... Aí vem aquela questão, né? Sobre os feedbacks. Eu nunca tive feedback negativo, mas nesse momento, a postura do paciente ao reagir à atividade deixou nítido que aquilo incomodou, né? Então, naquele momento, já percebi. Que incomodou o fato de tu ter tatuagem. Não, o que incomodou a pergunta, Certo. né? Que saiu da zona de conforto dele. E aí, beleza. Passou e o vínculo foi estabelecido quando chegou um belo dia, que era véspera da Semana Santa, e eu ganhei um ovo de Páscoa. Olha aí. Do paciente que eu achei que não iria estabelecer um certo vínculo, porque de início já tinha tudo para... Sim, tu já ficou achando que aquilo já era um ponto que tu, vamos dizer assim, um ponto a menos que tu tinha com ele. Sim, exatamente. E aí foi o meu único receio. Porque para chegar a atualizar, ver o prontuário, horário, isso não foi receio para mim, foi tranquilo. Para mim é sequência, método. Sim. Bem tranquilo. Ou seja, né, era algo que ele não gostava, mas foi algo que eu acho que, partindo da sua segurança, da tua predisposição com o paciente, de estar ali no processo com ele, acho que isso não foi algo que foi preponderante, né? Não foi o mais importante. É tanto que esse vínculo ele foi estabelecido ao ponto dele lembrar de você numa data significativa, importante te presentear. Exatamente. Então, vamos dizer assim, mas eu entendo que deva ter dado mesmo
um medo, um receio, né? Você lê o prontuário, já dá de cara com algo, né? Que externamente você tem muito, Exato. dá esse medo. Mas, vamos dizer assim, tanto ele quanto você passaram por isso, né? Vamos dizer assim, souberam administrar essa situação. Não foi um percalço na relação entre vocês. Eu nem percebi incômodo, na verdade. Sim. Como eu li, eu acho que provavelmente o paciente nem lembrava que tinha escrito, né? E foi algo que foi uma informação que eu tive acesso. Mas Sim. quando eu cheguei, que eu chamei, a gente foi até a sala, iniciou a sessão, eu não percebi olhares, eu não percebi incômodo, foi muito tranquilo. Então foi algo que eu acabei criando, né, um nervosismo antecipado, né? Sofri por antecipação ali, por algo que nem aconteceu. Sim, sim. Mas é normal, né? Vamos dizer assim, nesse lugar de vocês é normal, né? Sim. Vocês têm medo de uma situação dessa, têm medo de não dominar a abordagem, as técnicas, têm medo de falar algo errado, têm medo de, vamos dizer assim, às vezes tem medo de fazer, vamos dizer assim, ter uma postura inadequada. E aí tudo isso vocês vão vendo que na prática e também com a ajuda da supervisão, a gente vai lapidando esse caminho, né? Sim. Esse caminho ele vai Sim. sendo construído. E a Thaís? O meu começo na triagem foi a mais turbulenta possível. O meu primeiro dia na triagem chegou um caso de emergência. E aí, no tempo que a gente estava fazendo a triagem, a gente ainda podia fazer encaminhamentos. O que era o encaminhamento, né? Era um documento que a gente preenchia e dizer que aquele paciente, a demanda dele cabia a um CAPS ou a um hospital mental. E aí, aquele paciente, que na verdade foi uma mãe, uma criança, e ela veio achando que seria um hospital. Então, era um caso bem peculiar. E para o meu primeiro ver um monte de documento, e aquilo ali não atendia o que o paciente estava querendo. E aí eu fiquei, nossa, e agora o que eu faço? Aí sempre fica uma pessoa lá dando apoio, né? Eu acho que quem estava lá no tempo era a preceptora da clínica, a Raquel. Sim. E aí eu conversei com a Raquel e disse, Raquel, e agora o que é que eu faço? Eu tô nervosa, eu não sei o que eu vou fazer. E aí ela, ó, você vai fazer isso, você vai pegar uma fichinha ali, você vai ver o endereço do CAPS mais próximo. Eu acho que hoje em dia eles nem estão mais fazendo isso, né? Para fazer esse documento de encaminhamento. E aí a Ilana, ligue para o CAPS, pergunte se ele vai receber. E a atendente do CAPS foi super grossa comigo. Porque ela disse, olha, não existe encaminhamento de uma instituição particular para uma instituição do Estado, uma instituição pública. E eu estava assim, meu Deus, com as mãos na cabeça, né? Sem saber o que fazer e sem saber como eu poderia ajudar aquela situação. Só que eu tentei fazer um manejo, eu acho que o acolhimento lá nessa hora foi o principal fator, né, o que fez diferença, porque ela estava precisando ser ouvida. Sim. E eu não consegui conversar com a criança, porque ele estava não estava bem para isso, mas eu consegui. Eu acho que o atendimento era para acabar, assim, 12:00, e eu fui até 1 e pouco. Passou bastante do meu horário. E até as meninas, depois que eu finalizei a sessão, falaram, nossa, suas boas-vindas foram turbulentas, né? E como? Então, eu acho que é um sentimento de muita ansiedade, é o que a gente sente, do novo, porque ali é um momento que tudo que a gente leu se materializa. Sim. Coisas que a gente vê num livro e disse, isso aqui, né, não deve ser exatamente desse jeito que está escrito. E já aconteceu casos assim de eu não sabia que iria ser tão igual ao que a professora passa no estudo de caso. Ou até não, né? Ou então não tem nada a ver. No meu não caso, vi isso no livro, pelo amor de Deus. Isso. Pois é. No meu caso, foi bem, assim, bem turbulento, foi bem complicado. E aí, lá na supervisão, o meu supervisor, ele falou assim, é assim que você vai se preparar. É assim que você vai se preparar. E você teve um ótimo manejo, né? E eu disse, mas eu fiquei com a sensação de que eu poderia ter feito mais. Ele disse, não, você foi até onde você pôde. Você usou todos os meios que estavam ali para ajudar aquela pessoa. E aí eu fui entendendo que eu só poderia ir até um certo ponto. Sim.
Aí foi uma situação um começo mesmo bem, Bem, nossa. assim, com chave de ouro, né? Com Foi. tudo que tem direito. Com tudo. E justamente o primeiro dia, e eu saí de casa muito animada, fiz um post, meu primeiro dia de clínica. Quando eu cheguei em casa, eu arrasada. Pronto, tem essa. Agora a Thaís falou isso e me remeteu também a algo que eu percebo também às vezes entre vocês, né? Que é um sentimento, às vezes, de frustração, né? Sim. Frustração quando você organiza previamente uma sessão, pensa na pauta de agenda do paciente que vai ser aquela, pensa que vai aplicar aquelas técnicas, né? A Tati, acho que tem 3 sessões que ela quer fazer a roda da vida. É verdade. Terminei. Exatamente. Pronto. Pensa que vai aplicar aquelas técnicas e quando você chega na sessão, você se depara, o paciente não quer trabalhar aquelas pautas que você pensou para ele, não quer fazer aquelas técnicas, aqueles instrumentos que Ou você então a também vida dele virou propôs. 360, né? Ou então aconteceu uma coisa extremamente diferente, uma demanda extremamente nova que você não estava prevendo, não estava pensando que ia acontecer e aconteceu. Coloca aquilo, muda a formulação do caso, vamos inserir aquilo ali, vamos trabalhar em cima do emergente, que no caso, do mais urgente, né? Que no caso agora é aquela demanda. Como é isso para vocês? Esse sentimento, como é que, vamos dizer assim, primeiro esse sentimento de frustração, porque, nossa, eu estudei a técnica, eu elaborei estruturei uma sessão, pensei no que seria e não vai ser nada do que eu pensei. E depois, assim, o que é que gera, né? É um desconforto, é uma confusão, é um medo quando você tem que mudar a sessão que você já tinha pensado que ia ser de um jeito e não vai ser nada do que você pensou. Eu acho que o principal, quando a gente faz toda uma estruturação, a gente tem todo aquele carinho de pensar naquele paciente, eu vou usar tal técnica, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e quando o paciente chega, normalmente é uma coisa que aconteceu que nem ele estava esperando que acontecesse. Então, aquilo ali mexeu muito com ele, né? E a primeira coisa que, pelo menos eu faço, que já aconteceu comigo, né? É dar total apoio, total escuta, mostrar para esse paciente que você está ali disposta a ouvi-lo, independente do tempo que for. Né? O paciente perceber que você está ali, dando atenção àquela demanda que, para ele, foi tão urgente que a gente não trabalhou aquilo que estava prescrito, né? Não estava programado. Então, acho que o principal ponto é esse, é mostrar para a pessoa que você está ali aberta a ouvi-lo. Sim, mas não te gera, Thaís, um desconforto ou uma insegurança, né? Porque, eu pensei em tal coisa, agora eu vou ter que trabalhar outra completamente diferente. Sim, gera demais. E aí, quando acontece isso, e às vezes a gente não sabe o que faz, né? Eu escuto, eu acolho, a gente às vezes conversa sobre como é que isso poderia se desdobrar de uma melhor forma. E eu fico esperando o final da sessão e depois levo para a margem, né? E agora, o que é que faz? Como é que eu vou tratar? Porque eu não sei mais como é que eu lido a partir daqui. Como já aconteceu com o meu paciente, com um dos meus pacientes atualmente, né? De não saber mais o que fazer. Eu não sei mais o que eu faço a partir desse ponto. Ou então, às vezes, também acontece que vem tantas coisas novas, né? Que você já tinha organizado, já tinha pensado numa formulação de caso, de repente você vai ter que partir praticamente do zero, né? Porque são questões que apareceram, que são tão urgentes, né? Ou que ainda não tinham aparecido na psicoterapia por conta de uma resistência do processo do paciente, porque o paciente só se sentiu seguro para abordar aquilo naquele período, no meio do semestre, no final do semestre, né? E aí você vai ter que mudar algumas coisas ali para atender o paciente, né? Que é o nosso maior objetivo, é o bem-estar dele, a saúde dele, né? Mas aí, Tati, aconteceu já contigo isso? Acontece sempre. É algo que acontece sempre e eu tento trabalhar isso em mim porque é algo da minha personalidade mesmo, pessoal. Eu sou extremamente organizada e metódica, então eu já planejo tudo o que vai acontecer no meu dia. Se algo não acontece da forma que eu tinha planejado, isso me desorganiza e me deixa com desconforto. E a mesma coisa com a estrutura da sessão. Porém, com essa nova vivência, a questão de estar como estagiária de psicologia, do estágio 2, né, na clínica escola,
eu tô me trabalhando muito nesse quesito, até na minha vida pessoal. Gi, e aí? E se acontecer alguma coisa? Eu tenho que ter um plano B, o C, o D, e não me desorganizar por isso. Saber que algo não vai sair tudo como eu planejei. Sim, Né? geralmente não sai. Não vai sair tudo quando a como eu gente se planejei. fala de clínica, geralmente não sai como a gente planeja. E aí eu tento não me cobrar por isso. É algo que eu estou trabalhando em mim mesma. Não vou me cobrar. Não saiu da forma que eu planejei, mas eu tive... Vamos ver o lado bom. Quais foram os benefícios de não ter saído da forma que eu planejei? O que eu pude coletar aqui a mais? Quais foram as novas demandas? O que pode ser trabalhado? E aí eu tento trabalhar dessa forma. Sim, ótimo. É isso mesmo, né? A gente tem que... Uma das coisas que o terapeuta ele tem que trabalhar é essa questão da flexibilidade. Por quê? Porque muitas vezes a gente... Eu também sou muito organizada, como a Tati mencionou, né? E às vezes a gente pensa, vamos dizer assim, eu tinha esse comportamento mais no começo. Vamos dizer assim, a estruturação eu continuo fazendo, mas assim, eu sei que ao longo da experiência a gente vai tendo mais recursos, né, para trabalhar. Então eu sei que se acontecer algo ali que eu não planejei, que eu não pensei, eu vou saber reconduzir, eu vou saber manejar, e vamos dizer assim, e que isso não seja um ponto de frustração para a gente, porque assim, a terapia ela não é para me satisfazer. Exatamente. Ou para eu fazer um checklist da estrutura da minha sessão, né? Ou da minha formulação de caso, eu dizer demanda 1, 2, 3, tudo sanado. Não é isso, né? É verdade. O lugar é do paciente, né? Quem conduz essa dança é ele. Verdade. Né? Não somos nós. É. Nós estamos ali para orientar, mas quem conduz o passo, o ritmo é o paciente. Né? E tu, Gisela, já se deparou com isso? De frustração, assim, aconteceu só na triagem, uma frustração que eu fiquei bem mal. Isso até me deixou mal por algumas semanas, porque a demanda maior que a paciente me trouxe foi no último dia do nosso atendimento. E eu não ia mais vê-la. Ela ia tratar isso na psicoterapia. Eu não ia mais poder ajudá-la com a demanda maior que ela trouxe durante todo o nosso atendimento. Aí isso me deixou muito, muito, muito frustrada. Mas com relação agora à psicoterapia, eu sempre busco, assim... a gente já tem um conhecimento mais ou menos de como é, né? O nosso paciente. A gente já conhece bem. Eu sempre busco, conhecendo meu paciente, já levar duas coisas. O que eu planejei e o que ele vai mudar. Porque geralmente ele sempre muda. Então, eu já vou com uma cartinha na manga para a mudança dele. Ótimo. Para a gente já ter um plano B. Já ter um plano B. Isso. Porque... como a gente já conhece, né, sabe se vai sair ou não da estrutura do que a gente pensou. Mas aí, no final, eu sempre pergunto. Lembro do que a gente planejou na sessão anterior e que a gente vê na próxima, isso que ele me trouxe, e, posteriormente, o que nós tínhamos planejado. Isso mesmo. Isso mesmo. Meninas, aí já que a gente está falando aqui de começo na psicoterapia, né? Eu havia perguntado para o nosso outro grupo se na condução da psicoterapia, né, se a questão da abordagem da TCC, se tinha gerado uma empatia maior ou se tinha gerado, na verdade, um certo afastamento. Mas eu queria saber de vocês como é que foi a decisão pela TCC, pela abordagem, que é uma coisa que eu percebo, como eu estou no 7º semestre, né, tem ainda muitos alunos que ficam me buscando, perguntando, professora, como foi que a senhora decidiu? Professora, como é que é a TCC? O mercado da TCC, como é o processo, indicações de livros, ou seja, eu percebo que há uma angústia muito grande por essa decisão, né? Tanto, a primeira é a ênfase, né? E depois, escolhendo a ênfase, sendo em clínica, para onde é que eu vou, qual é a abordagem que eu vou, né? E aí, para esclarecer mais para os próximos meninos que vêm aí, como é que foi a decisão de vocês pela TCC? Para mim, foi um pouquinho desafiador. Por quê? Já vinha com a experiência com a análise do comportamento. Então, já estava decidido, vou para análise do comportamento. Só que eu trabalho, né? Sim. E o horário da supervisão ia chocar com o meu trabalho, eu não ia conseguir. E aí eu olhei os horários, pensei, e até então estava fazendo psicoterapia com uma psicóloga de abordagem TCC. E era algo que me chamava bastante atenção por conta mesmo da psicoeducação.
E como eu sou da área da educação, é algo, opa, vamos unir o útil ao agradável nesse momento. E aí eu acabei optando pela TCC e me apaixonei. É algo que realmente é satisfatório. Não estou tendo tanta dificuldade, até porque a TCC bebeu ali, né, da análise do comportamento. Sim, então, sim. não ficou tão distante, uma realidade tão Sim, distante. Sim, pronto. E as meninas? No meu caso, eu cheguei já no finalzinho do curso e as pessoas sempre... você estuda o quê? Aí eu faço psicologia. E qual é a sua abordagem? Sempre, Tem né? essa pressão. Sempre. E aí eu ficava... Eu ainda não sei. E eu me cobrava por isso, né? Eu tinha amigas que já estavam no final do curso, em estágio 2, estágio 3, e aí elas falavam, você tem cara de Gestalt, você tem cara de TCC. E aí eu disse, mas eu não consigo ainda dizer que é essa. E aí, quando eu fiz a matéria de terapia cognitivo-comportamental, eu disse, poxa, que pena que a gente tem uma matéria sobre isso, porque era algo que eu queria ter visto já do começo do curso, e é isso aqui. A minha visão da psicologia é isso que faz sentido para mim, é isso aqui. Então, quando começou os estágios, eu disse, eu vou fazer aquilo que eu me identifiquei, que finalmente chegou, porque a gente se cobra muito por... eu não decidi ainda, não sei o que eu quero. A faculdade acaba que induz a gente para outro tipo de abordagem por ter uma quantidade maior de cadeiras. E aí você fica, eu não me identifiquei com essa, nem com essa e nem com essa. E agora, o que é que eu vou fazer? E aí, quando eu cheguei no final, foi que eu disse a luz no fim do túnel, né? Isso aqui, para mim, é isso. Então, Mas foi teve assim. algum acontecimento, Thaís? Algum livro que tu leu, alguma aula que tu foi, alguma conversa com algum professor, colega? Na verdade, todas as aulas da TCC, eu nunca chego na sala para sentar na frente. Nunca chego. E aí, todas as aulas da TCC, era uma sexta-feira, à noite, eu chegava e sentava na frente. Chegava e sentava na frente. Dizia, meu Deus, eu nunca cheguei para sentar na frente. E essa matéria está me despertando algo muito bacana, né? E como eu fui, assim... eu acredito que tudo na nossa vida, ela caminha da forma que tem que ser. E como eu fui para a clínica dessa forma, eu acho que a minha vida também induziu para que eu fosse na TCC. Não teve exatamente uma aula, uma prova, um livro que eu li, mas eu acho que a forma como a professora passou aquilo para a gente. Sim, todo o manejo dela, a forma como ela falava daquilo ali, para mim fazia tanto sentido, tudo que ela falava, todos os desenhozinhos que ela levava. E eu disse, para mim é isso. A psicologia, para mim, é clínica, trabalha-se assim. Eu acredito nisso, né? Para mim faz sentido assim. Pronto. E a Gisélia? Eu já vim determinada na TCC. Foi mesmo? Foi. Gisélia? Porque o que me levou a fazer o curso de psicologia, eu fazia direito e tranquei porque eu comecei a fazer a terapia num momento bem conflituoso da minha vida e a minha psicóloga era abordagem de TCC. Então, ela me encantou, ela me fez apaixonar pela psicologia e larguei tudo, fui fazer psicologia. E já vim na cabeça TCC. Vou fazer TCC. Desde o início, né? Só tive um apaixonamento ali pela psicanálise, ali pelo meio. Sim. Quis trair a TCC, mas não. É normal, né? A gente vai se eu apaixonando. acho que todo mundo às se vezes, apaixonou pela psicanálise. Eu não. Eu não. fiquei um bom tempo apaixonada por Freud. Ainda gosto muito dele. Eu acho que todo mundo deve, assim... Tem uma dívida com o Freud, Sim, né? sim. Todos nós. Ainda gosto muito da psicanálise, mas eu já vim com a TCC e tô aqui até hoje, TCC. Pronto, Amo a ótimo, TCC. ótimo. Cada um tem uma vivência diferente, né? Assim, uma experiência diferente de como a TCC chegou. Sim, porque pra vocês. foi uma coisa que foi uma abordagem que me ajudou bastante, muito. Me ajuda até hoje no meu pessoal. E é como foi até a Sandy citou no podcast anterior, passado. Né? No podcast passado. Esse me ajudou tanto, porque não vai ajudar as outras pessoas. Sim, porque realmente me ajudou muito. As tarefinhas, eu ainda tenho todos os caderninhos, tudo. E às vezes, quando eu estou assim, numa situação que pega, eu vou lá, dou uma lida no meu caderninho, aí eu digo, poxa, eu passei por isso e hoje eu estou aqui.
Isso, Isso, me mexe, exatamente. assim, num momento já me levanta. Se eu tô para baixo, já me levanta, porque eu leio aquilo e... Pronto. Agora, esse ponto é interessante porque assim os alunos vão percebendo que cada um tem uma experiência diferente, né? É. Assim, não tem muitas vezes esse sim para a abordagem, ele não vem logo depois da disciplina, né? Vamos dizer assim, às vezes a gente precisa ler mais, se abrir mais, vamos dizer assim, conversar com outras pessoas, até com outros psicólogos, né, que estão atuando, para a gente ter uma definição. É difícil, né? E tudo, e vamos dizer assim, e ainda não é palpável para vocês. Só se torna palpável quando começa a psicoterapia em si. Aí Sim, você vai quando pegar vem na as abordagem demandas, né? ali, vamos dizer assim, diretamente, Sim. né? Aí eu me lembrei agora, a Gisele falando, eu me lembrei de uma outra questão, né? Que isso aparece muito na hora do feedback. E também quando a gente vai, como a gente trabalha dentro da formulação, a gente faz a formulação do caso, a conceitualização, a gente tem sempre ali um roteiro que a gente vai se norteando e vendo o que é que a gente está trabalhando com aquele paciente e o que é que a gente está usando para trabalhar com o paciente, né? Mas assim, quando vocês percebem, né, que aquilo que vocês pensam, aquilo que vocês identificaram e que foi acordado com o paciente como demanda, né, o que é que ele foi buscar ali. Quando vocês percebem que está tendo uma evolução, né, um crescimento, como é esse sentimento? Né? Quando vocês percebem que vocês estão fazendo parte do processo de crescimento, de evolução do paciente, quando vocês vão percebendo que ele está saindo de uma situação de adoecimento e entrando para uma situação, né, de, vamos dizer assim, de maior saúde mental. Como é isso para vocês? Ou não aconteceu ainda? Vamos dizer, se vocês ainda não conseguiram identificar isso. Eu consegui. Até a Marjorie sabe de um caso meu. Eu pensava que eu não ia sair do lugar, não ia... eu me sentia andando em círculos com aquele paciente e nunca evoluindo. Mas nosso último encontro, ele me veio com tanta evolução, com tudo que a gente tinha trabalhado, e eu não estava percebendo que ele estava evoluindo, que ele que estava entrando realmente nele. Tudo aquilo que a gente estava conversando. Nos feedbacks ele não pontuava, Gisele, ou tu não tinha esquecido de pedir? Não, a gente sempre falava no final e eu só pensava que ele estava dando o feedback para não sei, a gente sempre fica insegura, né? Eu fico insegura. Pensando assim, não, ele tá falando, ele tá falando para agradar. Para agradar. Não, é verdade, é só porque ele deve me achar legal, não sei. Sim. É só para me agradar, mas eu me senti assim, poxa, eu tô no caminho certo. Realmente é por aqui mesmo. Eu estou fazendo certinho, graças a Deus eu não errei. E tá tudo, tá certo mesmo. Então, eu acho que essa sensação da gente ficar, tipo, uma pedra sai das nossas costas, né? Porque a gente está lidando com a vida de outras pessoas, então é uma responsabilidade tremenda. Então, se a gente indicar algo errado, ou fizer algo errado, pontuar algo num momento errado, a pessoa pode acabar tomando um caminho que não vai dar legal. Sim. Então, a gente está com a vida da pessoa ali na nossa mão, de uma certa maneira, né? E isso, quando dá certo, quando a gente vê que a pessoa evoluiu, que a gente conseguiu fazer algo bom, que a pessoa está indo, né? Sim. Caminhando, a gente se sente, assim, satisfeita, mas bem aliviada. Pronto. A palavra é alívio. Sim. Alívio, satisfação. Sim. E feliz pela pessoa. Eu me senti bastante feliz em ver que ele vai conseguir, ele está caminhando. E é como se você estivesse criando um filho, né? E ver que o filho está conseguindo andar com as próprias pernas. Sim. É bem satisfatório. Está criando autonomia. Isso muito bom. E o sentimento de participação, né? Poxa, eu participei disso. Sim. Eu tive o meu papel, eu tive a minha parte ali. É muito gratificante.
Eu acho que é isso que é o combustível para a gente continuar. Principalmente quando a gente começa a pegar pacientes que têm uma demanda, são demandas mais críticas, né? E aí muitas vezes a gente pensa, será que eu vou conseguir? Será que isso vai avançar? Sim. Quando a gente começa a olhar para trás para a nossa experiência e ver que já teve casos, situações mais difíceis, ou que já teve mesmo outras situações que a gente conseguiu, junto com o paciente, evoluir, né, para uma melhora, a gente vai, vamos dizer assim, nos fortalecendo, nos encorajando mais como profissional e também, vamos dizer assim, esse é o objetivo da nossa profissão, né? É a gente, vamos dizer assim, trazer luz, levar vamos dizer assim, uma luz no fim do túnel, alguém que está tão, vamos dizer assim, com tudo tão confuso, né? Fragilizado muitas vezes, né? Isso, exatamente. E fazer, né, ajudar aquela pessoa a sair daquela situação para uma situação mais confortável, né? Para uma situação que ela viva melhor em plenitude. Então, esse é o nosso intuito, é o nosso objetivo, né? E a gente vê esse processo ir acontecendo, é a nossa chama, é o nosso combustível, né? É o que faz o olho brilhar, é o que faz a gente... vamos dizer assim, mais conhecimento, querer ler cada vez mais. Isso, ter mais vontade de se aprofundar naquela abordagem, de se aprofundar no manejo com vários pacientes, né? Então... é isso mesmo. Para mim é tão satisfatório que chegou até um caso específico, né? Que a gente não pode esquecer que somos seres humanos também. Então, mesmo com a satisfação de estar vendo aquele paciente avançando, tendo resultados, o nosso dia a dia afeta muito a gente. E eu cheguei na clínica num estado, por situações pessoais, não muito boa. A Marjorie estava lá e me acolheu. E eu estava bem fragilizada e chorando, mas fui me acalmando. E o que me foi dito foi: receba o paciente, diga que não está num bom dia, mas que vai estar ali, vai escutar e depois retoma. Só que, a partir do momento que eu entrei, eu esqueci de tudo do lado de fora. Eu me dediquei integralmente para aquele momento. E, para mim, foi libertador, vamos dizer assim. Eu realmente não lembrei de nada, não pensei em nada, não fiquei chorosa, não fiquei mal. Eu fiquei bem em ver o paciente estar ali na minha frente, falando e confiando em mim naquele momento. Então, isso me fez bem. Sim, que isso é um outro exercício que no nosso processo diário como psicoterapeuta a gente vai sempre fazer, porque nem todos os dias a gente está super animado, tem dias que a gente está com muitos problemas e problemas mais difíceis, né? E naquele atendimento a gente precisa suspender tudo isso, porque o que está ali, a prioridade é o paciente. Porque aquele momento é dele, né? É dele. Não é o nosso. Exatamente. Então, assim, esse exercício eu fico feliz de ouvir, porque esse exercício é um exercício que vocês vão fazer na prática clínica constantemente. Né? E é exatamente isso, vamos dizer assim. Quando a gente vê que eu consegui, vamos dizer assim, suspender o meu para dar lugar e voz a ele, né? Que aqui ele é o protagonista. Aí, vamos dizer assim, realmente dá uma sensação, não sei, né? A Tati teve, né? Mas dá uma sensação, assim, de regozijo, né? De alegria, vamos dizer assim, eu consegui. De propósito, né? Isso, exatamente. Estou fazendo algo que vai fazer bem para outras pessoas. E esse é o meu propósito. Isso, exatamente. Uma situação, bem rapidinho. Pode falar, Uma Thaís. situação que aconteceu comigo, né? De a demanda do paciente ser, eu tô triste, eu tô desestimulado, eu não tô animado para um aniversário. Eu não gosto de aniversários. E aí, a gente teve todo um manejo, já estava chegando perto dessa data comemorativa, e aí eu fiquei muito ansiosa para a próxima sessão, para saber como é que tinha ocorrido, né? E aí, quando a gente começou a conversar, a pessoa disse uma frase que eu nunca vou esquecer. Ele disse, foi o melhor aniversário da minha vida, porque eu lembrei das coisas que você me falou. Nossa, e eu fiquei assim... eu tô aqui, então eu tô fazendo diferença na vida de alguém, né? Então, eu tô no caminho certo. Isso. E até mesmo, às vezes, vocês, vamos dizer assim, até corre o risco de se subestimarem, né? Não, eu sou só uma estagiária, o que eu estou fazendo não vai ter tanto efeito como teria com a psicóloga, né?
E a gente, vamos dizer assim, não é o que a gente vê, o que a gente percebe, né? Não, Vamos eu dizer... percebo muito que os pacientes chegam aqui tratando a gente como psicólogo mesmo. psicólogos. Sim, Eles isso. não nunca têm senti essa visão de diferenciação. estagiárias. Uhum. Eles vêm sempre com a visão de que nós somos psicólogos. Isso. Exatamente. Eu nunca senti, assim, nenhum relato de algum colega de achar que teve essa diferenciação de, Eu também, nunca você é vi. psicólogo, você é estagiária, você não é profissional. É. Mesmo sendo relatado para eles no primeiro dia, né? Quando a gente Sim, vai ler o isso. contrato. Mesmo eles É dito, somos sabendo. estagiárias, temos a supervisão. O seu caso vai ser levado para a nossa supervisora. É. E não é uma coisa que vai ficar aqui entre mim e você, né? Porque, pelo menos eu disse isso, né? Como eu sou estagiária, eu não vou ter domínio de tudo que vai acontecer aqui. Sim. Então, eu preciso de um apoio maior, né? E esse apoio é feito com a nossa supervisão. Isso. Meninas, muito bom. Agora a gente já está se encaminhando. Passa tão rápido, né? Passa, Maria. Muito rápido. Muito rápido. Já está se caminhando para o final. E aí eu vou pedir a mesma coisa que eu pedi para as outras meninas, né? Se vocês têm um conselho, uma dica, que vocês... Ou algo, nem é conselho, nem é dica, mas é algo que vocês querem deixar para quem vai chegar, para quem vai vir agora em agosto e depois no começo do outro ano vai começar a psicoterapia. Uma dica, né? Não se cobre tanto. Errar é humano. Erros vão acontecer, aprender com o erro, Sim. né? Por exemplo, vou relatar rapidinho essa situação, porque eu preciso falar. Cheguei na clínica um belo dia com 3 caixinhas de lenços, né? Porque a gente tem que trazer os nossos próprios lencinhos. E aí, presenteei 2 amigas nesse dia com a caixinha. Uma delas nem deu muita atenção para minha caixinha, não, de lenço. Estava ali querendo ir para a supervisão, não deu tanta atenção. E aí, eu falei assim, leva. Aí ela, não, mulher, meu paciente não chora, não. Fui lá, fui atender os pacientes que estavam me aguardando. Quando eu voltei para a sala, onde os estagiários ficam, ela olhou para minha mulher, tu não acredita? Eu, o quê? Minha paciente chorou e eu esqueci o lencinho na bolsa. Então, não subestimar, não achar que sabe de tudo sempre, né? Aquela situação. Vão acontecer imprevistos, né? Aprenda com eles e pronto. Isso, exatamente. Até porque aqui é um lugar para isso, é um lugar Sim. de aprendizagem, né? Não tem como... A gente já vem com a bagagem teórica, né? Já tem ali o suporte da supervisão, mas não tem como controlar tudo, né? Não Vai ter o que realmente é inesperado, vocês estão ali, não vão saber direito ao certo o que fazer, e aí pronto. E aí depois, vamos dizer assim, com as outras leituras, com a ajuda da supervisão, isso vai te podando, né? Te formando como profissional, né? Então, é isso mesmo. O estagiário ele tem que vir com coragem, né? Vamos dizer assim, entendendo que realmente podem ter tropeços, mas que esse é um lugar. É o lugar. Né? Agora é a hora de Agora- tropeçar, né? Isso, exato. E as outras meninas, têm alguma coisa para deixar? Eu vou mais uma vez imitar, parafrasear aqui a Sandy. Ela ficou ligada só na Sanji. Mas é porque eu acho que isso é uma coisa tão importante, principalmente da nossa profissão, a questão da empatia. Seja sempre empático. Tenha sempre olhar empático. Não importa se é seu paciente, com todo mundo. Eu acho que isso é uma coisa tão importante, porque você não sabe o que a pessoa está passando naquele momento. Todo mundo tem suas questões, todo mundo tem seus problemas. E, às vezes, nem sempre meu problema vai ser igual o dela, o seu, mas todo mundo tem suas questões. O que pode ser pouco para mim, pode ser muito para você. Sim. Então, eu acho que a gente sempre tem que ter empatia pelo próximo, pela pessoa, e principalmente para quem vem buscar ajuda terapêutica. Sim. Então, sempre tenha isso. É o conselho que eu dou, seja sempre empático. Tenha isso com você, que isso faça parte da sua vida e que não se tenha só dentro ali do set terapêutico. Leve para a vida, seja empático com todo mundo. Até porque quando a pessoa, dentro da esfera humana dela, ela já pratica a empatia, né? Isso já se torna tão natural. Isso facilita na condução dela como terapeuta, como profissional, né? Isso já flui de uma forma mais natural.
Sim, é muito importante você ter acolhimento, ter empatia, porque eu acho que é isso das coisas principais que te levam até criar o vínculo Sim. com o paciente. Sim, sim, exatamente. É quando ele se muito sente importante. compreendido, visto. Exatamente. Né? Sem julgamento, Sem nada, você tem um olhar limpo. Exato, sem preconceito. Sem nada. É isso mesmo. Que era um dos meus receios com relação à minha idade e à idade do paciente, de não conseguir estabelecer esse vínculo ou achar que eu iria compreender por não ter vivenciado. Sim. Mas, independente se você passou ou não por aquela situação, só de acolher, ter empatia, sim, já faz total diferença. 90% do processo. Exatamente. Isso. E a Thaís? Eu queria juntar o que as duas falaram, né? Começar falando sobre o erro, não ter medo de errar, não esquecer que a gente também é humano. E aqui dentro é o local que a gente pode errar. Uhum. É onde a gente vai ter uma rede de apoio para nos acolher quando isso acontecer. Então, não ter medo, se não souber de algo, buscar, né? Buscar saber, perguntar. Vai ter sempre uma pessoa na clínica, um preceptor, para tirar dúvidas. Se você precisar sair da sessão na hora, você pede licença para o paciente e vai lá pedir socorro, como eu fiz já várias vezes. E é isso, ter uma escuta limpa, que foi um dos feedbacks que eu ouvi também. Muito obrigado por você ter uma escuta limpa. Eu sei que aqui não há julgamentos. Sim. Ter empatia, né, que é uma das coisas principais. E é isso, e ter muita resiliência para ir até o final do curso, porque é muito difícil a gente conciliar a vida pessoal e estudo, para quem trabalha e para quem estuda. Eu sei que tem muitos colegas que também passam por isso, e eu falo por experiência própria que é muito difícil mesmo. Mas o importante é ter garra, é ter fé e saber que um dia vai acabar e você está no caminho certo. Né? Eu fico até emocionadinha, porque é uma provação. Eu estou passando por isso e eu sei que não sou a primeira, não vou ser a última. E vão ter várias pessoas passando por essa mesma sensação de, meu Deus, eu tenho que me desdobrar em 3 para poder dar conta. Mas você chegar e o paciente falar, não desista, você é uma ótima terapeuta. Não é nenhuma ótima estagiária, você vai ser uma ótima terapeuta. E aquilo ali recarrega as forças. E foi o que aconteceu comigo, né? Nos meus últimos acontecimentos aí. E ouvir isso reforça o nosso ego. Claro. Né? E é isso, e te não dá desistir. Força e coragem para tu continuar. Para continuar até o final. Isso. Porque é muito gratificante a gente chegar e dizer, eu sou psicóloga, uma profissão extremamente linda. Sim. E nesse final de curso, né, é natural, é mais puxado. Né? Muito puxado. Quando você olha para o começo e quando você olha para o final do curso, você percebe que há uma diferença de nível. Sim. Claro. Né? Gigantesca. Grande. Exatamente. Então, assim, realmente é uma época que eu digo assim, que existe uma poda, né? Só vai ficar mesmo quem está disposto a estudar, quem está disposto a realmente querer ser aquele tipo de profissional, um psicólogo, porque senão vai desistir mesmo, né? Vai ficar pelo meio do caminho, vai ficar muito difícil. E aí, né, vamos dizer assim, claro que a gente sabe que tem questões particulares, né, que fogem da decisão da pessoa, né, que nem há uma decisão, é preciso às vezes optar por vamos dizer assim, às vezes é um distanciamento do curso durante um período, às vezes é um trancamento ali por um período, porque às vezes acontecem situações que não tem mesmo como conciliar, né, mas assim, no geral, vamos dizer assim, realmente, vamos dizer assim, até mesmo para quem não tem a rotina de estágio, de estudo, ou de estágio ou de trabalho, né? Vamos dizer assim, porque no meu caso, por exemplo, eu terminei o curso, quando eu estava terminando o curso, eu já trabalhava, né? Na área. Então, vamos dizer assim, aquela época que começa estágio, TCC, vamos dizer assim, começam a vir as provas, elas têm um nível mais elevado,
É porque já se parte da ideia de que você já tem muita coisa construída, Sim, né? Então, sim. assim, o nível é mais alto. Então, assim, eu sei que vamos dizer assim, que essa realidade ela é difícil, né? Mas hoje eu vejo, no meu caso, né, que terminei o curso, eu trabalhava, né, numa multinacional ainda, na área de RH, estava fazendo o TCC e as disciplinas do curso, né, e ainda fazia parte de pesquisa, né, então eu publicava, produzia, né. E aí, hoje eu vejo, claro que isso não é algo permanente na sua vida, vamos dizer assim, esse ritmo, né? Mas eu percebo que aquele momento, ele foi importante para mim porque me formou, me forjou nas adversidades, ou seja, outras coisas. Talvez se eu não tivesse passado por isso, né? Em outros momentos que foram mais difíceis ainda na minha vida, porque depois veio especialização, veio mestrado, né? E vamos dizer assim, talvez se eu não tivesse tido essa experiência, eu não tinha recurso para trabalhar com situações mais difíceis que vieram mais na frente na minha vida, né? Então, assim, realmente o que a Thaís está falando é importante, né? Persistir, insistir, né? E ir em frente, que é uma fase difícil, mas extremamente importante e que também te forma como profissional, né? E como pessoa. E como pessoa, e que não vai ser eterna, né? E é Vamos por dizer um assim. propósito, né? Por um Isso. propósito. Dar o seu melhor enquanto você está ali disponível para aquilo, porque tem várias outras coisas que a gente faz no dia, né? Então, várias vezes eu Isso. trouxe essa angústia Uhum. eu sinto que eu não estou dando o meu melhor, eu tento dar o meu melhor enquanto eu estou aqui e me disponibilizei para isso, porque em outros momentos não conseguirei, né, planejar ou organizar essa situação da minha vida. Sim. Então, é sempre no momento que eu estou ali me dedicando, é dar o meu melhor. Uhum. Isso, exatamente. Isso mesmo, é saber que ali, você, com as armas que você tem, você está dando o seu melhor, né? Sim. E realmente dá, porque quando você realmente dá, você percebe que isso tem uma diferença enorme no processo do seu paciente. É enorme. E pode até não ser no feedback, mas nas pequenas coisinhas a gente vê que a gente está fazendo diferença. Quando ele vem sempre, a assiduidade é uma coisa. Isso, Já é uma resposta. Isso. Não precisa nem de palavras. A presença dele ali, todos os dias marcados, é um retorno Isso. positivo. A constância, né? A constância Isso, já é um retorno positivo que a exatamente. gente está tendo. Isso, às vezes, o processo. feedback vem no decurso da sessão. Nem precisa Sim. ser naquele final, né? Mas ele já traz que ele melhorou, ele já traz que ele pegou aquele recurso daquela atividade que você passou Exatamente, e foi super interessante que para ele gostou durante de a alguma coisa, semana. que alguma coisa que você falou ele aplicou na vida dele. Então, os Isso. feedbacks, eles vêm assim. Uhum, exatamente. Meninas, pois muito obrigada. Foi maravilhoso estar aqui com Obrigada vocês, também. com as três. E eu espero que esse nosso momento, essa nossa partilha, ela possa ajudar mesmo quem vai começar aí agora nesse percurso dos estágios. Sim. né? Sim. Vai sim.